que o presidente confirmou que pediu ao ditador chinês Xi Jinping a presença de um representante do TikTok no Brasil e admitiu a vontade de apressar a regulamentação das redes sociais. Estamos vivendo um momento delicado. O governo fala em regulamentar as redes sociais para combater mentiras e proteger a democracia. Mas quem define o que é mentira? E principalmente, até onde vai a regulamentação? E onde começa a censura? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo, sabe, a gente seja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Nos discursos oficiais, tudo soa bonito. Proteger a sociedade, combater a desinformação, preservar a verdade. Mas vamos ser diretos. A história está cheia de governos que começam regulando e terminam censurando. Sempre foi assim. Primeiro se combate o discurso de ódio, depois a desinformação. E quando menos se espera, a crítica vira crime. E aí? Quando a corda aperta, já não há mais voz livre para gritar. É claro que ninguém está defendendo o caos ou o uso irresponsável da internet, mas a questão central é: quem vai decidir o que pode ou não pode ser dito? Um tribunal? Um ministro? Um órgão do governo? Ou a própria sociedade, com suas liberdades garantidas? Quando o Estado começa a se sentir ameaçado pelas vozes da internet, a tentação de controlar essas vozes aumenta, porque pela primeira vez as narrativas oficiais estão sendo desafiadas por gente comum. As redes sociais incomodam porque deram poder a quem nunca teve, e quem está no poder há décadas não lida bem com isso. A crítica, antes restrita à imprensa tradicional, agora vem de todos os lados, e isso assusta. Sim, precisamos de regras, mas regras claras, públicas, debatidas e com limite muito bem definidos. Porque se a régua do que pode ou não pode ser dito for controlada por quem está no poder, o jogo já começa manipulado. Soltou uns cidadãos aí nessa, né? Conversa de bêbado, né? Em botequim, dizendo o que quer, qualquer coisa, e sem saber do que está falando. Ele não entende nada. Silvio Lembrand, ele não sabe quando a guerra começou, não sabe mesmo.
Nem quando terminou, porque ele acha que terminou, ele foi para a Rússia comemorar isso aí. O dia da vitória da Rússia é o dia em que as tropas comunistas entraram em Berlim. Agora, ele não sabe que houve a guerra no Pacífico, que os americanos lutaram sem a ajuda da Rússia, que sem a presença dos americanos a guerra teria certamente terminado de outra forma. Como ensina o Winston Churchill. Agora a Inglaterra tem o Winston Churchill, a gente tem isso aí. Dando essas declarações em mau português, mentindo e omitindo, o fato essencial. Trata-se de um ladrão e lavador de dinheiro comprovado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes e absolvido pela Suprema Corte, com quem ele quer agora tramar a legislação sobre regulação das plataformas, do mundo digital, quando ele sabe, alguém deve soprar a ele que quem faz leis aqui é o Congresso e ponto final. É o Legislativo que legisla, como explica aí a semântica. Agora, o Lula, ele mente do começo ao fim, nada disso presta. Tudo que ele falou, agora vem aí um chinês, amigo dele, examinar, eles vão botar um computador ali, ele e o Sidônio, que isso aqui está errado, isso aqui tá certo a televisão, quando fala a favor dele. Então, olha, isso só reafirma que nós temos, e as pesquisas aí vão confirmando cada vez mais que o brasileiro está abrindo os olhos, temos o presidente mais medíocre, mais imbecil que eu já vi nesse país aqui. No mundo, aliás. Ana, o Augusto resumiu bem, né? Vem aí um chinês que vai sentar à mesa com o Sidônio Palmeira para discutir não vale. Da forma mais democrática nas redes sociais. Olha, fica à vontade se você quiser voltar a um tema do trecho anterior. A gente está selecionando, destacando aqui algumas declarações dessa coletiva de hoje, Ana, em que, nessa questão de regulação das redes sociais, o Lula disse que quer apressar a regulação, mas quer ouvir a sociedade. Vale lembrar que amanhã o Supremo retoma o julgamento da censura nas redes. Ô Paula, tanta coisa para falar dessa coletiva, porque foi um festival de bobagens. Tem hora que eu assisti tudo, confesso, ossos do ofício, mas eu assisti absolutamente cada frase. Algumas eu voltei para ver se ele realmente tinha falado cidadãos, e aí ele falou cidadãos. Mais uma vez, vamos deixar muito bem estabelecido aqui para a nossa audiência, para que vocês também, como belíssimos agentes de informação, continuem divulgando a verdade. Quando o Lula ou o chanceler Mauro Vieira ou a imprensa de pompom, quando qualquer um deles diz que o que os americanos estão fazendo é um ataque às instituições brasileiras, é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, é um ataque à democracia, à soberania brasileiras. Mentira! Ontem eu li aqui para vocês o trechinho da carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, o trecho em que eles foram muito claros, dizendo o que acontece em relação as demandas jurídicas e ordens judiciais dentro do Brasil. Nós não estamos nem aí para, como disse uma jornalista, da Globo News, quando ela disse que falou com um dos ministros sobre as possíveis sanções, ele disse: eu não estou nem aí. Pois bem, os Estados Unidos não estão nem aí em relação, o que já é gravíssimo, porque o que o Alexandre de Moraes faz, ele desrespeita a nossa própria Constituição no Brasil. Mas mesmo desrespeitando a Constituição no Brasil, os americanos falaram: isso é prerrogativa de vocês têm que se entender. Agora, quando ordens judiciais chegam aqui nos Estados Unidos sem o trâmite legal previsto nos acordos em que o Brasil
também é signatário a acordos internacionais, aí não dá, meu amigo. Foi praticamente isso que o Departamento de Justiça disse. Portanto, essa mentira... Será que agora a gente pode censurar o Lula, então? Mentira, porque ele mentiu quando ele disse que os Estados Unidos querem interferir na soberania brasileira. Isso é mentira, mas não. Nós não queremos a censura, nós queremos mais é que o Lula fale bastante, que a Janja fale, tem que falar, porque você só combate mentiras desse nível que saem da boca de um presidente corrupto, ex-presidiário, amigo de ditador, você só combate esse tipo de mentira com mais liberdade, para que a verdade tome o seu caminho. Agora, o que o Silvio disse, né? Chamou o Eduardo Bolsonaro de terrorista, mas recebeu cartinha de agradecimento do Hamas. O Hamas é o quê? Um grupo de paz que promove a paz e o amor entre os povos. Pelo amor de Deus, né? Bom, é tanta coisa que eu anotei aqui. Outra coisa, Paula, a reciprocidade, que ele fala sobre as tarifas do Donald Trump. Ótimo! Ótimo, vamos aplicar a reciprocidade e vamos ver o que acontece, porque hoje o que o Donald Trump conseguiu mostrar aqui nos Estados Unidos é que não há reciprocidade com a China, com o Brasil e outros países, e que ele está exatamente pedindo que haja reciprocidade. E essa reciprocidade não é apenas tarifária, mas também no respeito aos cidadãos brasileiros e americanos. Quando o governo fala em acelerar a regulamentação da fala, isso devia acender um alerta. Liberdade de expressão não é um detalhe, é a base de tudo. E qualquer projeto de país que diga defender a democracia enquanto tenta calar vozes críticas, está mentindo sobre pelo menos uma das duas coisas. Você acredita que a internet precisa de mais controle? Ou de mais liberdade com responsabilidade? Porque uma coisa é certa, quem hoje defende a censura contra seus adversários, amanhã pode ser a próxima vítima. Se inscreva no canal, comenta sua opinião e compartilhe. Democracia se defende com debate, não com silêncio. Afinal, tudo é política.